Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos. Que alegria nós podemos falar das maravilhas do amor do Senhor. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de dar os avisos da igreja e falar a respeito dos cultos. Às quartas-feiras, os irmãos que têm vindo têm sido muito edificados com o pastor Ricardo, e nós temos tido a quarta na palavra. Toda quarta-feira às 20 horas. Às quintas-feiras, o pastor Márcio tem a incumbência de trazer a palavra através da célula das primícias. E os irmãos que têm vindo têm sido edificados através de uma conversa mais aberta, mais espontânea, mais de Cristo Jesus. Às sextas-feiras, a pastora Fabiana tem a incumbência de trazer a palavra pelo culto do renovo. E os irmãos que têm vindo também têm sido renovados pela palavra do Senhor. E aos sábados, nós temos orado e o Senhor tem abençoado cada vez mais o culto dos jovens. E nós temos orado e o Senhor colocou no nosso coração uma estratégia de todo o primeiro sábado de cada mês, nós estarmos aqui com um culto que nós estamos chamando de especial, mas nós falamos ontem e vamos reforçar hoje. Especial é a presença do Senhor. Mas é um dia que nós separamos para fazer algo diferente dos sábados cotidianos. Nós fazemos aqui uma panfletagem por todo o bairro e aqui no condomínio, fora dele, e nós temos a incumbência de entregar nesse primeiro sábado 200 panfletos como esse. Nosso irmão Júnior, que é uma bênção do Senhor, ele rodou os panfletos para nós, e a minha amada esposa Priscila, ela fez o panfleto. Nós fazemos tudo com muito zelo e cuidado, porque nós levamos muito a sério a palavra do Senhor, Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faça com todo zelo, como sendo para o Senhor e não para os homens. Então nós procuramos fazer com o maior zelo possível. E nós precisamos dos irmãos para essa missão que nós temos de panfletar e entregar 200 panfletos como esse e convidar as pessoas. E o final do culto eu queria pedir, né, pastor, que cada um de vocês que estão aqui hoje não vão embora sem ficar com um panfleto desse, mas não para vocês guardarem na gaveta, mas para vocês ficarem com compromisso de trazer uma pessoa. Quanto nós somos aqui? Se nós colocarmos nós e mais uma pessoa que trouxermos, essa igreja vai ficar pequena. E nós temos também um grupo de teatro do Concórdia, que são nossos irmãos jovens do Concórdia, vai trazer um teatro aqui, é uma ilustração muito bonita e muito simplória. Ela leva no máximo entre 5 e 7 minutos, mas é algo do Senhor. E também, nesse sábado, quem vai ficar responsável em trazer a palavra vai ser o pastor Tony. Pastor Tony, os irmãos já tiveram a oportunidade de tê-lo aqui, e nós tivemos também. Então é um homem de Deus, usado, cheio do Espírito Santo, e nós fizemos o convite a ele, e ontem ele confirmou que vai estar conosco no próximo sábado. Então nós temos uma missão de trazer as almas para ouvir a palavra do Senhor e serem contagiadas e, acima de tudo, serem salvas. E os irmãos nos abençoem, passem a oração, passem a semana junto conosco em oração, e vamos clamar ao Senhor porque nós tenhamos um culto abençoado aqui. Amém, irmãos? Amém, que o Senhor nos abençoe. Eu queria convidar os irmãos nessa hora para nós abrirmos a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 8. Nós vamos começar lendo Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E Saulo consentia na sua morte. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas nas sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens e mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem persegue. Mas levantando-se
e entrando na cidade, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e nada vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos e nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias durante os quais não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: De muito temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vá, pois este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere as vistas e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu dos olhos como que escamas e tornou a ver. E seguiu, levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Todos que o ouviam estavam atônitos a dizer: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Até aqui. Vamos orar, irmãos. Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nessa hora nós pedimos ao Senhor a Tua permissão do Espírito Santo do Senhor. Toma a boca do Teu servo, ó Pai, toma a minha boca pelas Tuas mãos. E me permita falar tão somente as palavras vindas do Senhor. Abençoe, Senhor, a minha vida para que eu possa entregar à congregação a palavra que vem de Ti. Senhor, que toda palavra dita pela boca do Teu servo não seja dita por mim, mas seja instruída pelo Teu Santo Espírito. E que o Senhor complete a boa obra nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Assim eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, e que os nossos corações possam estar inclinados, e as nossas mentes alertas para receber a Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, nós temos um relato da vida de Saulo. E o tema da mensagem é: Saulo, de perseguidor a perseguido. É importante a gente começar a entender um pouco a respeito de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem que foi ensinado pelas sinagogas, era um homem que foi e recebeu aprendizado por Gamaliel. Gamaliel era um homem que era autoridade máxima na época, um homem cheio de instrução, cheio de conhecimento da palavra e da Torá, e Saulo naquele momento, ele foi instruído por essa palavra. Ele de fato era um notável da época, e ele ali foi instruído em todo o conhecimento e se tornou um poliglota, um homem que tinha várias condições, ele tinha toda uma situação para a questão da época. E aí quando a gente pensa a respeito daquilo que vinha para uma autoridade, ele estava sendo preparado para ser uma autoridade naquela época contra o povo de Deus. E por outro lado, nós temos na pequena Jerusalém, também ali crescia um homem que não era letrado como Paulo, que não foi ensinado nas melhores escolas como Paulo, um homem que tinha ali uma família muito simples, um homem que era filho de carpinteiro, que era um rabino, assim como Paulo, mas era um rabino que foi criado e entendido pela palavra que vinha dos seus pais. E os seus pais ali, marceneiros, e ele com as mãos calejadas ali, foi sendo preparado. E Saulo, por outro lado, era um homem todo instruído, cheio de instruções dos homens. Mas ali naquela outra região, naquele mesmo lugar, crescia Jesus Cristo. E Jesus ali, ele vinha sendo preparado. Saulo preparado para um lugar, o Jesus para uma outra parte. E Jesus, ele seguiu num tempo parecido com o de Saulo. E aconteceu que Jesus, aos 30 anos,
ele começa o seu ministério. E ele começa ali a pregar a palavra do Senhor. E ele começa a falar das maravilhas de Cristo. E ele começa a fazer milagres sobre aquele lugar. Então Jesus começa a impor as mãos e as pessoas são curadas. Os cegos passam a ver, os surdos passam a ouvir, e coxos passam a andar. E grandes coisas Jesus vai fazendo sobre aquele lugar. Então nós temos um sinédrio judaico que fica ali atordoado com a vida de Jesus. Então eles montam uma emboscada naquele lugar. E ali eles conseguem fazer uma situação que prende o Senhor Jesus, prende Jesus. E ali eles julgam e ele é condenado. E ele é condenado à morte de cruz. Por outro lado, Saulo está ali aprendendo sobre as escrituras dos homens. Então, Jesus ali morto na cruz. Mas algo acontece extraordinário, que faz como se fosse uma bomba no arraial do inimigo. O sinédrio judaico recebe a notícia que ao terceiro dia, aquele Jesus que eles prenderam, aquele Jesus que eles mataram, aquele Jesus que eles torturaram, aquele Jesus que eles lançaram numa cruz, aquele Jesus que eles fizeram todo tipo de ruína, ele ressuscitou. E naquela hora, aquilo cai no ouvido do povo judaico, do sinédrio judaico, como sendo uma bomba, um escândalo. Ali acontece algo extraordinário. Jesus Cristo é glorificado naquele lugar. E nessa hora, nesse mesmo tempo, algo acontece. Saulo se levanta como o maior perseguidor da igreja do Senhor. Ele se levanta como um homem que a Bíblia vai dizer aqui, começa dizendo, e Saulo consentiu na morte de Estevão, mas ele não consentiu apenas na morte de Estevão, ele consentiu na morte de muitos homens de Deus, e ele consentia, e a palavra consentindo significa concordando, autorizando, permitindo ou dando permissão. Então ele era um homem que dava permissão para que o povo de Deus fosse assolado, e ali Saulo vai se levantar como o maior perseguidor do povo de Deus naquela época, e ele segue ali o caminho perseguindo o povo de Deus, perseguindo a obra de Deus, assolando o povo de Deus, trazendo todo tipo de ruína no povo de Deus. Mas algo vai mudar na história de Saulo, algo vai mudar, e nós veremos a seguir. E aí nós vemos que aconteceu, versículo 1, Atos 8:1. Então Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e da Samaria. Todos. Então todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E no versículo 4 nós vamos ver. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Algo nós entendemos aqui já, meus irmãos. A palavra de Deus, ela foi pregada por todos. Quem são todos? Fora os apóstolos, quem são todos? A igreja do Senhor. A igreja daquele lugar, todos que foram dispersos, todos que tiveram ali a incumbência, tiveram que fugir em função da perseguição que era acarretada e ela era direcionada e ela vinha através de Saulo. Todos que foram dispersos ali, onde eles estivessem, da forma que eles estivessem, eles pregavam a palavra do Senhor. E aqui eu fico pensando em algo que é para nós como igreja. A palavra do Senhor, ela deve ser pregada por todos nós, onde quer que nós estejamos, onde quer que formos, a palavra do Senhor precisa ser pregada. E a palavra do Senhor é algo que precisa ser pregado não apenas por pastores, ou apenas por evangelistas ou pregadores. Nós todos temos incumbência de pregar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor foi entregue a todos e ela é entregue a nós. E nós, como servos do Senhor, onde quer que formos, nós precisamos anunciar Jesus, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e Ele muda a história. Ele vai mudar a história de Saulo. Ele vai mudar a sua história nessa noite, se você permitir. E nós vemos aqui, todos, quem são todos? Todos os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde for. Pregação da palavra são para todos os cristãos, que verdadeiramente foram salvos e transformados, não apenas para pastores ou evangelistas. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, versículo 3, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os levando na prisão. Saulo era um homem cruel e implacável. Um homem cruel e implacável. E nós vemos um registro aqui, quando nós passamos no capítulo 9, versículo 1 vai dizer: Saulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Respirava ameaças de morte. Era como se fosse um animal. Era como se fosse o registro de Saulo naquele tempo. Como se fosse uma fera selvagem. Uma fera selvagem ali buscando a presa. E a presa era o povo de Deus. E ele não media esforços para encerrar a vida das pessoas, do povo de Deus. Ele estava ali em todo o tempo, onde ele estava ali
contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo aquilo que levava o nome de Jesus. Mas algo vai mudar na sua vida. E esse registro de fera selvagem, nós podemos ver no versículo 1, quando dizia que respirava. Era como se fosse uma fera que respirava, buscando a presa. Saulo tinha esse papel, porque ele era um homem implacável. Mas algo que nós vemos aqui também, algo que vai acontecer. Mas quando Cristo Jesus o arrastar, ele vai se tornar um homem implacável para a obra de Deus. Ele, nesse momento, ele é contra a obra de Deus, mas o Senhor vai fazer algo na vida dele. E o Senhor pode fazer algo na sua vida nessa noite, desde que você permita. E Ele vai mudar a sua história pelo poder do nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele muda todas as histórias, porque todo o poder, todo o domínio está em nome de Jesus. Então nós vamos ver aqui o relato da história que vai dizer que Saulo, um homem implacável contra a obra de Deus. Saulo, um homem implacável contra as coisas de Deus. Saulo, um homem que era visto como uma fera selvagem. E em outro texto, quando nós vamos em Atos 26, versículo 14, parte B vai dizer: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E isso faz uma referência de um touro bravo. Então Saulo era uma fera selvagem e também um touro bravo. E o aguilhão é um instrumento que é usado para acalmar o touro. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Mas algo acontece na sequência dos capítulos. E os versículos vão dizer, versículo 3 em diante vai dizer que seguindo ele na estrada de Damasco, algo acontece sobre a sua vida. Ele estava seguindo ali em perseguição ao povo de Deus. Mas algo vai acontecer. E aquele Saulo, perseguidor do povo de Deus, aquele Saulo que era implacável contra o povo de Deus, aquele Saulo que encarcerava homens e mulheres, aquele Saulo que fazia não só físico, mas emocionalmente, devastava as pessoas, porque ele dizia para as pessoas: ou você nega Jesus ou eu te mato, ou você nega a fé ou eu te mato, ou você nega a obra da cruz ou eu te mato. Então ele não só matava as pessoas fisicamente, mas também psicologicamente. E aquele homem era implacável naquilo que ele tinha que fazer. Mas algo vai acontecer sobre a sua vida, porque esse Saulo que era implacável contra a obra de Deus, contra a obra de Cristo Jesus, ele está ali no caminho de Damasco, contra o povo de Deus. Mas eis que naquele lugar algo vai acontecer, porque brilha a luz do Senhor, porque algo vai dizer naquele lugar, que a luz do Senhor ressoa dos altos céus, e como uma voz de trovão, grita a luz do Senhor. E Jesus grita dos altos céus, e diz a ele ali, brilha a luz, como se fosse a luz de uma claridade, e que ele fica cego, e aquilo diz a ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está perseguindo a minha obra? Por que você está perseguindo o meu povo, Saulo? Por que você faz isso? E ele cai por terra, e aquela fera brava, o maior domador de fera brava de todo o tempo, ele se apresenta a Saulo naquela hora, e diz a ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele cai por terra, e aquele touro bravo, ele é amansado por Cristo Jesus. Eu não sei de que condição você entrou aqui nessa hora, eu não sei em que condição você está nessa hora, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, eu não sei em que condição, mas algo eu sei te dizer, que o Senhor Jesus, aquele mesmo que estava no caminho de Damasco, aquele mesmo que brilhou a luz sobre a vida de Saulo, aquele mesmo Jesus que intimou a Saulo no caminho de Damasco, ele está aqui nesse lugar, e ele está dizendo a você nessa hora: você, por que você me persegue? Porque você não está junto aos pés da cruz do Senhor? E ele quer dizer para você nessa hora: eu mudo a sua história, porque eu mudei a história de Saulo, e eu posso mudar a sua história, é tão somente você crer no Filho unigênito, Cristo Jesus, e a sua vida vai ser transformada. Porque Saulo, nessa hora, fecha-se um capítulo, inicia-se outro. Porque Saulo perseguidor, ele passa a ser perseguido pela obra da cruz. Porque Jesus muda as histórias. O Senhor Jesus tem poder para mudar todas as histórias. O Senhor Jesus tem poder para mudar as suas histórias. Eu não sei quantas vezes você já esteve aqui ouvindo a palavra do Senhor. Eu não sei quantas vezes o Senhor te deu a oportunidade de mudar a sua vida. Mas hoje Ele te dá mais uma oportunidade, porque Ele está nesse lugar. E hoje Ele diz a você, como a luz que brilhou sobre a vida de Saulo, a luz que brilha pela palavra do Senhor, e a luz que lhe brilha chama Cristo Jesus, está na palavra do Senhor, e ela quer mudar a sua vida. É tão somente você permitir, é tão somente você dizer: Senhor, eis-me aqui, pode usar-me. E aquele Saulo, perseguidor da palavra de Deus e do povo de Deus, algo vai mudar na sua vida.
E ele passa a ser o Saulo, que é perseguido pela obra de Deus. E aquele Saulo, que era um homem implacável quanto às coisas de Deus, ele vai passar a ser o Saulo, implacável pela obra de Deus. Ele vai ser um homem zeloso pela obra de Deus. Ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Ele vai ser um homem transformado pela palavra de Deus. Ele vai ser um homem regenerado por Cristo Jesus. Ele vai tomar tudo aquilo que o Senhor tinha dado a ele como dons e habilidades para a obra de Cristo. E aqui cabe algo ao nosso coração para nós pensarmos. Algo que nos deixa indignado, meus irmãos. Algo que nos deixa indignado. E nós ficamos até atordoados em pensar, quantos irmãos estão sentados aqui nessa hora? O Senhor já entregou tudo a você, dons, talentos e habilidades. O Senhor já te deu todo o necessário para você cumprir a obra. E muitas vezes você não faz nada. Eu e você, nós não fazemos nada. O mundo está se perdendo de mal a pior. As almas estão se perdendo no caminho. E o Senhor já te entregou tudo, todo o necessário para você fazer a obra. O Senhor já te deu dons, talentos, habilidade. O Senhor já te capacitou com todo o necessário para fazer a obra. E muitas vezes nós não temos feito. Mas o Senhor nos dá uma outra oportunidade, como deu a Saulo, que era um homem cheio de instrução, mas foi arrastado por Cristo Jesus. E toda a instrução ele usou na obra de Cristo, todo o seu conhecimento ele usou na obra de Cristo Jesus. O Senhor quer que você use tudo aquilo que Ele te entregou. Eu e você que estamos sentados nesse lugar, tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Ele quer que nós usamos para a expansão do reino de Cristo Jesus. Esse é o papel. Então nós continuamos a ver que na cidade de Damasco, naquele lugar, aquele Saulo, que era um perseguidor da obra do Senhor, ele passa a ser perseguido por Cristo Jesus. E aquele Saulo, que era um homem implacável contra o povo de Deus, aquele Saulo, ele começou a ser transformado. Eu tenho fé. E não só no momento que ele consentiu na morte de Estevão. Cada momento que ele deixava um irmão ali desapropriado. Cada momento que ele encerrava a vida de uma pessoa, de um servo do Senhor, o Espírito Santo ia tocando no coração dele. Cada momento que ele fazia uma maldade contra o povo de Deus, cada momento que ele entrava numa sinagoga e ali ele devastava aquele lugar, o Espírito Santo ia incomodando a vida dele. E o momento em que ele encerrou a vida de um santo do Senhor, que foi Estevão, naquela hora houve uma tremenda separação, houve uma dissensão sobre aquele lugar, e sobre aquele lugar teve uma perseguição, e Paulo encabeçou a perseguição, mas naquele lugar o Espírito Santo foi trabalhando sobre a sua vida, e foi trabalhando na sua vida, e o Espírito Santo está trabalhando sobre a sua vida, está trabalhando sobre a sua vida nessa noite, está trabalhando sobre a sua vida. Quantas vezes a palavra do Senhor já falou no seu coração, quantas vezes o Espírito Santo já tocou no seu coração, quantas vezes o Espírito Santo já te deu a oportunidade de vir e se render aos pés da cruz, e o Espírito Santo vai trabalhando, é tão somente você permitir que Ele faça a boa obra no seu coração. E então Saulo, aquele homem que era severo contra as coisas de Deus, aquele homem que era dedicado contra a obra de Deus, ele passa a fechar aquele capítulo, e ele abre um novo capítulo, como sendo um homem dedicado, fiel e verdadeiro à obra de Deus. E aqui cabe uma observação, que é o seguinte: o nome Saulo é um nome hebreu, e o seu segundo nome é Paulo, que é um nome romano. É como o nosso pastor Márcio, ele chama Márcio Luiz. Os dois nomes são seus nomes, nós conhecemos como pastor Márcio, mas deve ter alguém que o chama de Luiz também, e são seus nomes. Isso não significa que em algumas pregações, em alguns lugares a gente ouve falar que Saulo, depois do caminho de Damasco, por ele ter passado e Jesus ter o encontrado no caminho, e a luz brilhou, e ele ali teve a sua conversão, e a partir daquilo Cristo mudou o seu nome. Não é isso, irmãos. Ele tem os dois nomes, e a partir do momento que ele começa a usar a pregação do Evangelho, ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele passa a usar o seu segundo nome, que é o seu nome romano, Paulo. Então, só para nós ficarmos com entendimento a respeito disso. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no Velho Testamento, que nós temos Abrão e nós temos Sarai, que o Senhor mudou a vida deles, e aí a partir quando Deus os chama e o muda a sua vida, Ele também muda o seu nome. Ele passa a chamar Abraão e a sua esposa passa a chamar Sara. Assim, como aconteceu com Jacó, que ele passa a ter um nome modificado e chama Israel. Esse caso não é o mesmo.
Saulo, ele passa a ser chamado de Paulo porque era o seu segundo nome, e o seu nome romano. E a partir do momento que ele se torna um pregador da palavra de Deus, ele passa a usar o seu nome de Paulo. Só para nós termos aqui um entendimento por que a palavra vai dizer, a partir do momento que ele se torna apóstolo, pregador do evangelho, e aí não mais ele usa o seu nome antigo de Saulo e passa a usar o seu segundo nome, Paulo, porque ele tinha a condição dos dois nomes. E mais uma vez, como nosso pastor Márcio Luiz, pode chamar de Márcio ou de Luiz. O mesmo aconteceu com Saulo, e a partir desse tempo, ele passa a ser chamado como Paulo. E agora Paulo, pregador da palavra do Senhor, ele vai viver um tempo novo sobre a sua vida. E a palavra vai dizer o seguinte: e eu lhe mostrarei. A palavra vai dizer assim: esse é um escolhido meu. E ele vai levar a palavra por onde for. E eu lhe mostrarei o que é sofrer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo, ele sofreu diversas perseguições, ele sofreu diversas afrontas, ele sofreu diversas coisas. E para quem pensa que de repente o apóstolo Paulo viveu uma vida regalada, uma vida de felicidade, uma vida fácil, ele não teve vida fácil, irmãos. A palavra diz: esse é um instrumento meu, ele é um escolhido meu. E nós vamos entrar no critério da palavra escolhido, mas ele é um escolhido meu, e é um escolhido meu para levar a minha palavra e para sofrer pelo meu nome. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós queremos estar aqui, nós queremos anunciar Jesus, mas nós não queremos pagar o preço para anunciar Jesus. Nós não queremos pagar o preço para anunciar a palavra do Senhor. E Paulo, agora como Paulo, apóstolo Paulo, ele sofreu diversas coisas. Em Filipenses, quando nós vamos em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim: que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Que as coisas que me aconteceram que tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo? O que aconteceu com ele? Nós temos uma lista aqui para os irmãos. Perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia e chegou preso a Roma. As coisas que aconteceram a Paulo foi isso. Tudo isso aconteceu a ele. E ele se tornou na história do Evangelho o segundo maior pregador da palavra de Deus. Ele se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. E aquele Saulo, que era um perseguidor da igreja de Cristo, ele foi transformado por Cristo Jesus. E algo que fica ao meu coração, você que está aqui nessa noite, eu e você, nós podemos nos permitir ser transformados pela palavra do Senhor. Porque o Senhor pode transformar vidas. O Senhor tem poder de transformar situações. O Senhor tem poder de transformar histórias. E todas as histórias são transformadas por Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus, Ele nos encontra no caminho. Quando você permite ser encontrado pelo Senhor, o Senhor muda a sua história. E eu não sei qual é a história da sua vida. Eu não conheço com profundidade a história da sua vida. Eu não sei nos detalhes, na nuance do detalhe da sua vida. Mas uma coisa eu sei, que Jesus Cristo, Ele muda histórias. E muitas vezes nós temos aqui entre nós pessoas que têm sofrido por depressões, pessoas sofridas por momentos de entristecimento, às vezes têm tido um tempo difícil no casamento, jovens que têm passado por dificuldades e tribulações, pessoas que têm sofrido toda sorte de ruína nas suas vidas. Tudo isso tem acontecido nas suas vidas e às vezes a gente não sabe qual que é o socorro é o Senhor Jesus. Mas uma coisa que nós precisamos entender também, meus irmãos: Evangelho é padecer. Evangelho é sofrer por amor a Cristo. Evangelho é pagar o preço por amor a Cristo. Evangelho é pagar o preço pela obra da cruz. Evangelho é fazer a diferença nessa terra. Evangelho é mortificar a carne. Evangelho é levar a palavra do Senhor por onde quer que nós estejamos. No começo do texto falou que todos os que foram dispersos pregavam a palavra. Independente onde estavam, pregavam a palavra. Independente onde estavam ali, eles anunciavam Cristo Jesus. Evangelho é anunciar Cristo Jesus. Evangelho é anunciar a obra da cruz. Evangelho é levar a palavra por onde quer que nós vamos. Evangelho é levar Jesus gravado nos nossos corações. Evangelho é o mundo olhar para nós e ver Cristo Jesus em nós. Evangelho é não se envergonhar da obra da cruz. Evangelho é não rir da sua obra, mas sentir
o peso da responsabilidade da obra da cruz. Evangelho é para cristão regenerado. Evangelho muda as histórias, e todos aqueles que querem ter a vida transformadas e mudadas precisam passar por Cristo Jesus. E a obra da cruz, ela é modificadora. A obra da cruz, ela é transformadora. A obra da cruz transformou um homem implacável contra a obra de Deus como um homem implacável a favor de Cristo Jesus. Evangelho tem o poder de mudar as histórias. Evangelho tem o poder de mudar qualquer e tirar todo tipo de ruína. Evangelho é pagar o preço, e pagar o preço é estar aos pés da cruz. Pagar o preço é dizer não para o mundo e sim para as coisas do Senhor. Evangelho é pagar o preço em todo o tempo, estar feliz e contente com a obra da cruz. Evangelho é contentamento, é você contentar com aquilo que Cristo Jesus tem te entregado. Evangelho é dizer não para as coisas dessa terra e sim para as coisas que são do alto. Evangelho é não se envergonhar da palavra. Evangelho é estar todos os dias orando, jejuando e buscando a palavra do Senhor. Evangelho é estar anunciando Cristo Jesus. As pessoas olham e falam: algo tem diferente nesse moço e nessa moça. O que tem diferente? Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Agora, esse evangelho fez com que esse homem, o apóstolo Paulo, ele padecesse todo tipo de situação, todo tipo de ruína, todo tipo de perseguição, todo tipo. Seu corpo era todo dilacerado, todo marcado, mas ele estava feliz, ele estava contente, porque ele estava gastando a vida dele, gastou toda a sua vida em prol da obra da cruz. E fruto disso, ele nos deixou algo precioso, que é o registro da palavra. Fruto disso, nós temos hoje a condição de falar de Cristo Jesus através dos escritos do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele esteve ali e ele pagou o preço pela obra da cruz. E Jesus Cristo foi o seu único farol. Jesus Cristo foi o único farol que guiou a vida do apóstolo Paulo. Que Jesus Cristo seja o farol que guia a sua vida, meus irmãos. Que Jesus Cristo guie a sua vida nessa noite. Que você possa se render ao Senhor. Que você possa entender que Jesus Cristo, ele é totalmente suficiente para fazer tudo aquilo que você precisa na sua vida. Você não precisa de mais nada na sua vida. O que você precisa é de Cristo Jesus por você e através de você. E através de Cristo Jesus, tudo se torna possível na sua vida. Evangelho é transformador. Evangelho, ele é algo precioso. Evangelho é algo sensacional. Evangelho é algo precioso de Cristo Jesus. E nós temos aqui algo que aconteceu no final da vida do apóstolo Paulo. Ele diz algo em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Como eu gostaria de um dia ter a condição de falar essas palavras. Como eu gostaria de um dia chegar ao Senhor e transmitir essas palavras com sinceridade de coração. Ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Traduzindo, ele disse assim: o que eu tinha que fazer eu fiz, eu cumpri a palavra, eu cumpri tudo aquilo que estava inclinado o coração a fazer, eu paguei o preço pela obra do Senhor, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Traduzindo, ele estava dizendo assim: Senhor, quando o Senhor quiser me recolher, eu estou pronto para estar contigo. Mas uma certeza eu tenho, que eu cumpri a palavra do Senhor. Que nós possamos, como servos do Senhor nessa igreja, cumprir a palavra do Senhor. E você que muitas vezes tem ouvido a palavra do Senhor, ainda não fez um concerto com Cristo Jesus, que você possa vir junto de nós, pagar o preço pela obra da cruz, saber que no mundo nós teremos perseguições e dificuldades, mas isso é promessa do Senhor também. Mas Ele vai dizer assim: não desanime, tenha bom ânimo, não desanime, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Por Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, por Cristo Jesus nós tudo podemos fazer. Então o apóstolo Paulo ali, nas suas últimas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava pronto naquela hora para ser levado aos céus. E ali ele já estava na velhice. Ele estava encarcerado, estava preso, numa masmorra ali, num lugar praticamente sem alimento, sem roupa, um lugar frio, que era um tempo frio. Não tinha riqueza, já estava velho, não tinha amigos. Os amigos quase todos tinham abandonado. Estava só, estava e muitas vezes passando por tristezas. Mas ali ele sabia que ele tinha cumprido toda a obra de Cristo Jesus. Ele sabia que tudo aquilo que o Senhor, lá no começo, tinha dito para ele: esse é meu escolhido. E importa
que ele pague o preço pela obra da cruz. No final da sua vida, ele diz: o Senhor me colocou a missão de pagar o preço pela obra da cruz. Em 2 Timóteo ele vai dizer: combati o bom combate. Traduzindo, ele vai dizer: eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Irmãos, que nós possamos ter o nosso coração inclinado a pagar o preço. Que nós possamos ter o coração aquecido pelo Espírito Santo. Que nós possamos ter um coração inclinado pela obra de Cristo Jesus. Que nós possamos ter a alegria do Senhor para viver. Que nós possamos ter a felicidade de Cristo Jesus para nos direcionar. Que nós possamos ter intrepidez para falar da obra da cruz. Que nós possamos abrir as nossas bocas como boca de Cristo sobre todo lugar e anunciar a palavra do Senhor. Que nós possamos gastar toda a nossa vida, ó Pai, em prol do reino. Que nós possamos gastar toda a nossa vida para a honra e glória de Cristo Jesus, que nós possamos nos posicionar como servos do Senhor, que nós possamos posicionar como contracultura desse mundo, que nós possamos nos posicionar como boca de Cristo em todo lugar, que sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa escola, onde estivermos, que as pessoas vejam Cristo Jesus refletido em nós, e que a palavra do Senhor possa nos arrastar para junto de si, e que nós possamos em todo tempo inclinar os nossos corações e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me usar, Senhor, porque eu estou pronto para ser usado por Cristo Jesus. E no final de toda a batalha, no final de tudo, que nós possamos também, como o apóstolo Paulo, olhar para os céus e ali dizer: combati o bom combate, eu fiz o que tinha que fazer, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu estou pronto para estar contigo, Senhor. E o Senhor vai nos receber com alegria, por falar: esse é meu filho amado. Ele pagou o preço pela minha vida, Ele pagou o preço pelo Evangelho, Ele pagou o preço pela obra da cruz, Ele não se envergonhou de mim, eu também não me envergonharei dele. Ele honrou a minha palavra, eu também honrarei perante meu Pai que está nos céus. Ele fez tudo pela obra de Cristo, eu vou fazer por Ele também igual. E que o Senhor possa permitir que nós tenhamos esse coração inclinado, e que o Senhor nos abençoe. Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé nessa hora. Eu não sei, queridos, como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu posso te dizer: eu sei como você pode sair dessa noite. Você pode sair transformado por Cristo Jesus. É tão somente você permitir, como Saulo foi ali impactado pela obra da cruz, como Saulo foi ali impactado por Cristo Jesus, como a luz que brilhou sobre a vida de Saulo naquele lugar. A luz que brilha, ela brilha sobre esse lugar nessa noite. A mesma luz que brilhou ali no caminho de Damasco e arrebatou Saulo para a obra da cruz, a mesma luz, ela brilha nessa hora sobre a sua vida, e ela quer mudar a sua história. É tão somente você dizer: sim, eu quero ser mudado por Cristo Jesus. E o Senhor tem o poder de mudar a sua história. O Senhor tem o poder de fazer muito mais além do que nós temos pedido e pensado, porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. E o Espírito Santo, Ele ministra sobre esse lugar a palavra do Senhor. O Espírito Santo, Ele coloca sobre esse lugar a oportunidade de vidas serem transformadas por Cristo Jesus. É tão somente você dizer: Senhor, eu quero estar junto de Ti. Eu quero gastar a minha vida pela obra da cruz. Eu quero gastar a minha vida levando a palavra do Senhor. Eu quero gastar a minha vida tendo um coração inclinado ao Pai. Eu quero gastar a minha vida sendo boca de Cristo por onde eu for. Senhor, muda a minha história, e o Senhor vai mudar a sua vida. E você que não tem Cristo Jesus, o Senhor te encontra nessa hora, pelo caminho que é esse lugar. E Ele quer mudar a sua história. Eu queria que todos orassem comigo. Pai, nessa hora, todos juntos, irmãos. Pai, nessa hora, eu abro o meu coração e recebo a Ti, Senhor, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu que andei fora dos Teus caminhos, ó Pai. Arrependido eu volto, Senhor, nessa hora, e peço a Ti, Senhor, me receba como eu sou, em nome de Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, querido, e quer inclinar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, eu queria que, como um ato de fé, é só entre você e Deus, que você levantasse a sua mão nessa hora, que você levantasse
levantasse a sua mão nessa hora e falasse: Senhor, é comigo, essa palavra é comigo, eu quero ser transformado pela obra da cruz, eu quero ser transformado por Cristo Jesus, eu quero ter minha vida transformada pela obra da cruz. Você que levantou a sua mão, querido, eu queria que você viesse aqui na frente para nós orarmos. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra falou aos corações. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renovou sobre esse lugar. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós não sabemos falar, mas o Espírito Santo fala por nós e Ele faz mudanças e maravilhas sobre esse lugar. E nós agradecemos, Senhor, porque os céus estão em festa nessa hora, porque a alma se rendeu aos seus pés. E pedimos a Ti tão somente, ó Pai, que aqueça o coração da tua serva, que ela possa caminhar a passos firmes perante a obra do Senhor, e que o Senhor transforme, Pai, de forma, Senhor, completa, e que ela seja cheia do Espírito Santo do Senhor, e nós como igreja do Senhor possamos estar aqui, ó Pai, com felicidade, porque a alma se render aos teus pés nessa hora. Fortalece a tua serva no amor e no cuidado do Senhor, e nos dá, Senhor, um fôlego novo durante essa semana, e que nós possamos, Senhor, viver uma vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Senhor, muda a história da tua igreja, aqueça o coração dos meus irmãos, coloca a palavra do Senhor sobre a boca dos teus servos, e que eles possam, Senhor, não mais procrastinar a tua voz, mas que eles possam falar com poder e autoridade vindo do Senhor, e que o Senhor, Pai, faça diferença sobre esse lugar, e que cada pessoa que está aqui, Senhor, que tenha o coração ensinado a tua palavra, e que receba, Senhor, mais a tua unção e do teu favor, que o teu Espírito Santo mude as histórias pelo poder do teu nome, e graças te damos, ó Pai, pela vida da tua serva, que ela possa ser fiel e verdadeira, e levar Cristo Jesus gravado no seu coração, e bendito é o Senhor, bendito é a tua glória e o teu favor, e assim nós oramos, agradecido no nome fiel e verdadeiro, que é Cristo Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor. As lágrimas estão os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas estão os corações. Glória a Deus. Tu és a Deus é bom. resposta. Nós ouvimos sobre Paulo, a vida de um cristão. O toque do Senhor, Ele quer fazer isso na vida de cada um de nós. Que nós não sejamos mais os mesmos, mas que a partir do encontro com Jesus, que todos nós possamos, também como Paulo, servir, ser exemplo, pregar a palavra, confiar no Senhor e cumprir aquilo que o Senhor chamou para fazer. Talvez o seu chamado não foi para ser igual Paulo, não foi para ser preso, sofrer, mas com certeza foi para anunciar o Evangelho de Jesus. Isso foi feito para todos nós. Deus não quer que você fique do mesmo jeito. Deus quer transformar a sua vida e a minha. Amém, queridos? Eu queria dar só um recado antes da gente orar e liberando. Semana que vem tem culto às 10 horas, convide pessoas. Semana que vem também nós temos relógio de oração de 8 da manhã, meio-dia aqui, ao sábado. Sábado, dia 1º, é o primeiro sábado do mês. Nós estaremos aqui orando de 8 da manhã a meio-dia. Você é convidado, você é meu convidado. Você que gosta de orar é meu convidado, mas você que não gosta de orar, você também é meu convidado. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos de orar. Então vem aqui, passa, eu vou ficar de 8 a meio-dia, mas vem aqui, passa uma hora. Vem de 8 às 9, de 11 a meio-dia, passa uma hora em oração pela sua casa, pela sua família e pela sua vida. Amém, querido? Você é meu convidado. É só isso, eu acho que sim. Vamos orar então. Põe as mãos no seu coração, se coloque diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu te agradeço pela palavra do Senhor que foi ministrada nos nossos corações. Pedimos ao Senhor Deus que no nome de Jesus essa palavra possa dar frutos a 30, 60 e a 100 por. Que no nome de Jesus, Pai, essa palavra possa cair como um bomba dentro de nós e nos fazer também, assim como o apóstolo Paulo, anunciar o teu Evangelho, viver o Evangelho. Pai, eu oro por cada um que está aqui. Essa noite nós falamos sobre milagres. Que o Senhor continue fazendo milagres na vida do teu povo. Que o Senhor possa despedir o teu povo para casa, mas que eles possam levar dentro
passarem, que as pessoas percebam o perfume de Cristo, a luz de Cristo na vida de cada um. Em nome de Jesus, cada família aqui representada possa ser abençoada, curada, restaurada, transformada, salvas pelo poder que é no nome de Jesus. Oramos, Senhor, não somente por esses, mas também por cada família. Deus, se tiver um familiar de alguém que está aqui enfermo, que o Senhor possa visitar com cura esse familiar. Se tem alguém precisando de emprego, que o Senhor possa abrir portas, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, teus milagres sobre o teu povo. Assim nós te agradecemos por isso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Vá na paz, querido. Vai debaixo da bênção do Senhor. Que essa seja a melhor semana da sua vida. Que o Senhor te surpreenda, te guarde, te abençoe. E que durante toda essa semana você sinta a doce presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Eu sei quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Eu sei quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Deus, eu sei quem tu és.